Daniel capítulo 9. Não sei quantos estão lembrados, nós estudamos na quarta passada o capítulo 8. Seu Hélio. Aquela visão que Daniel teve. E ele termina a visão muito desorientado, preocupado, não é? Diz a Bíblia que ele chegou a adoecer. E agora, no capítulo 9, o anjo vai vir revelar para ele aquela parte da profecia que ele não compreendeu, e nós vamos ver isso essa noite com calma, não é? Quero lembrar uma coisa para vocês que me chama a atenção. Entre o capítulo 8, a visão do capítulo 8, quem se lembra o que o anjo respondeu, o que um anjo perguntou para o outro? Quanto tempo duraria o prevalecimento da mentira, o engano religioso, a farsa religiosa que a gente vem estudando, tudo aquilo que foi substituído sobre a morte de Jesus, um sistema falso de adoração. Um anjo pergunta para o outro quanto tempo aquilo ia durar. Quem se lembra qual foi a resposta do outro anjo? Quanto tempo? Quanto? 2.300 tardes e manhãs. Aí nós estudamos aqui que uma tarde e uma manhã, segundo a Bíblia, Gênesis capítulo 1, equivale a quê? Uma tarde, uma manhã e um dia, literal. Tá? Quando a Bíblia usa a expressão no contexto, dá para ver dia literal, é dia literal mesmo, é um dia. Uma tarde e uma manhã é um dia. Agora, quando o contexto é profético, como é o caso do livro de Daniel e o livro de Apocalipse, quando a Bíblia fala em um dia, em profecia, equivale a quanto? Um ano. E aqui nós estávamos num capítulo em que Daniel estava falando em símbolos proféticos. Ou alguém já viu um leopardo com 4 asas? Você já viu um leão também voando sem tocar no chão? Alguém já viu isso? Portanto, são símbolos. Da mesma maneira, as 2.300 tardes e manhãs só pode ser um símbolo. Portanto, são 2.300 anos. Isso nós vimos na quarta-feira passada, tá? Estou explicando aqui rapidamente, só que é uma recapitulação. Quando o anjo deu essa resposta um para o outro, e Daniel ouviu a resposta, diz a Bíblia que ele ficou quase que doente, porque na mente dele, ele tinha uma preocupação, que nós falamos aqui na quarta. Quanto tempo o povo dele, qual era o povo de Daniel? Qual era o povo de Daniel? O povo judeu. Quanto tempo, segundo aquela profecia de Jeremias, quanto tempo o povo judeu deveria ficar escravo lá na Babilônia? Quantos anos? 70 anos. E Daniel, ele estava ficando velhinho e estava contando esse tempo. Faltava pouco. De repente ele ouve um anjo dizer para o outro que a mentira ainda ia prevalecer no mundo durante 2.300 anos. Você acha que ele ficou tranquilo? Contente? Ele começou a não entender exatamente o que é que estava acontecendo. 70 anos para o povo judeu ser liberto do cativeiro. Faltava pouco. De repente mais 2.300 anos e ele não conseguia compreender isso exatamente o que significava. Entre a visão do capítulo 8 e a do capítulo 9 que nós vamos estudar hoje, passaram-se 13 anos. Por que eu estou enfatizando isso? Porque durante 13 anos Daniel ficou orando a Deus, pedindo uma explicação para essa visão. 13 anos, é pouca coisa 13 anos? Olha, eu sou adventista há 13 anos exatamente. Portanto, todo o tempo que eu estou na igreja foi o tempo que Daniel orou para encontrar uma resposta de Deus para aquela visão. E às vezes nós somos apressados e queremos respostas imediatas para as nossas orações. E Daniel esperou 13 anos pela resposta de Deus. Veja como nós somos apressados. Significa que, vamos ler o primeiro verso, e aí nós vamos já entrar no contexto do que eu quero explicar. Daniel 9, versos 1 e 2. Diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ou seja, diz aqui que no primeiro ano do rei Dario, aqui fica fácil entender a data, porque exatamente no ano em que caiu a Babilônia. A Babilônia mandou no mundo de 605 a.C. até 539 a.C. Portanto, se aqui fala que é o primeiro ano de Dario, já
dos Medo-Persas, a Babilônia tinha caído, já estava no primeiro ano do governo de Dario. Portanto, que ano é esse? Ano 539 a.C. Tem uma data aqui. Daniel devia ter aqui aproximadamente entre 83 e 84 anos de idade. E aqui logo de cara diz que a preocupação dele estava voltada com aquela questão dos 70 anos. Por quê? Porque como ele saiu cativo da Babilônia no ano 605, e aqui nós estamos no ano 539, se você fizer a conta vai dar alguma coisa em torno de uns 67, 68 anos que ele estava cativo. Como a profecia de Jeremias falava em 70 anos, o que se passava pela cabeça dele? Faltavam 2 anos, ou menos do que isso, para que o povo de Israel fosse liberto. E ele estava com isso na mente. É assim que começa o relato da profecia do capítulo 9. A preocupação de Daniel com essa questão. Aqui fala no primeiro ano de Dario. Diz que ele entendeu por onde? O que está escrito na sua Bíblia? Entendi pelos livros. Entendi pelos livros. Que livros eram estes? Os livros proféticos, especialmente o de Jeremias, que era o que revelava essa profecia. O que eu tiro para a minha vida disso aqui? Eu vivo insistindo que esse estudo dos livros proféticos, Daniel e Apocalipse, esse estudo tem um objetivo claro: é nós extrairmos o que nós podemos utilizar na nossa vida do que está aqui. Não é só conhecimento histórico ou profético. O que isso aqui tem a ver comigo? É por isso que em cada verso eu procuro aplicar para a minha vida. O que eu tiro disso aqui? Lembra-se? Dario. O que aconteceu? Já estudamos aqui, quando Dario foi eleito não, ele era um imperador, pela força, pela guerra, ele dominou a Babilônia. O que ele fez com Daniel? Quem se lembra? Primeiro-ministro. Lembram-se? Ele elegeu o presidente e colocou Daniel como conselheiro dos presidentes. Estudamos aqui isso. Ele era o primeiro-ministro. E diz aqui que ele entendeu pelos livros, enquanto ele acumulava uma função das mais importantes do governo, a de primeiro-ministro, se não a mais importante abaixo do rei, o que ele nunca deixou de fazer? Estudar a Bíblia. Você percebe o que eu tiro para a minha vida, o que você tira para a sua? Às vezes eu ouço gente dizendo assim: Mauro, mas eu não tenho tempo, não consigo, não dá tempo. Ele tinha tempo. Por quê? Porque nós só arranjamos tempo para aquilo que é importante para nós. Então, quando eu digo assim, não tive tempo de estudar, de ler a Bíblia, eu estou fazendo uma declaração muito grave. Eu estou dizendo assim: olha, Deus não é tão importante para mim, porque eu tenho outras coisas mais importantes. Isso é grave. Eu tenho outras coisas que me tomam tempo, porque Deus não é tão importante. E Daniel demonstrava aqui que, apesar de ter uma função extremamente importante, ele tinha tempo para ler a Bíblia e orar todos os dias, 3 vezes por dia, como nós já estudamos. Testemunho e exemplo para cada um de nós que aqui estamos essa noite. Verso 3: Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza, que era um hábito deles da época, de orar dessa maneira, uma maneira de contrição, de bastante reverência na oração. Verso 4: Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. 2 coisas aqui. Primeiro, era um homem de oração. E no outro capítulo nós vimos que ele orava 3 vezes ao dia, pelo menos. As 3 vezes são mencionadas expressamente, mas eu creio até que ele orava mais do que isso, 3 vezes ao dia. E aqui na oração, ele dirige o seu olhar para Deus, eleva a mente, a cabeça para Deus, e diz assim: Deus grande e temível. Sabe o que eu estava pensando? Engraçado que lendo esse verso me veio uma coisa aqui à cabeça. Nós estamos vivendo num tempo onde é muito comum ouvirmos pessoas dizendo assim: ó, ah, eu falei com o cara lá de cima. Daniel, um homem de Deus, um servo de Deus, mostrava reverência ao se dirigir ao Senhor. Deus grande e temível,
Todos os grandes homens da Bíblia, os grandes profetas, vai ler lá como é que eles se dirigiam, como é que citavam o nome de Deus, com que reverência. E hoje encontramos pessoas dizendo assim: o cara lá de cima. Quanto maior intimidade com Deus, mais reverência. Pouca intimidade, pouca reverência e pouco respeito. Pessoas que se referem assim a Deus não têm nenhuma intimidade com Ele, não o conhecem, caso contrário não o tratariam desta maneira. Isso é ofensivo a Deus, e Daniel mostra reverência e respeito. Verso 5: temos pecado. Olha a oração dele, olha o que ele está dizendo na oração. Agora do verso 5 até o verso, acho que 19, nós vamos ler toda a oração de Daniel, e eu quero fazer aqui, antes de ler, uma observação. Esta oração do capítulo 9 de Daniel é seguramente uma das mais lindas orações registradas em toda a Bíblia. Ela é tão importante, eu vou ter que fazer uma leitura aqui superficial, porque não dá tempo, porque nós temos que chegar ali na profecia. Mas ela é tão importante que eu recomendo a você, leia em casa essa oração várias vezes. Várias vezes. Quando você tiver um problema, quiser orar, quiser pedir alguma coisa a Deus, veja como Daniel orou. Olha o que contém a oração dele, olha como ele se comporta, os pedidos que ele faz, que tipo de confissão ele faz, que tipo de intercessão ele faz, para que você veja que exemplo para nós, que exemplo de oração, uma das mais bonitas e poderosas orações de toda a Bíblia. Daniel capítulo 9, marque isso na sua Bíblia para você se lembrar em momentos de necessidade. A oração de Daniel capítulo 9, eu vou começar aqui. Ele começou a orar no verso 4, verso 5, olha o que ele começa dizendo: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Olha só, para aqui um pouquinho na oração, eu preciso dizer uma coisa aqui. A Bíblia não registra claramente, pelo menos não consta da Bíblia, nenhum pecado de Daniel. Mas aqui nesta oração, ele diz: temos pecado. Sabe, na oração, ele se coloca ao lado do seu povo, que ele amava tanto como intercessor, e ele se coloca na mesma posição. É lógico que Daniel tinha pecados, é claro, porque a Bíblia diz que todos pecaram, exceto Jesus. Só essa declaração é suficiente para saber que ele tinha pecados. Talvez não grandes pecados, não pecados registrados aqui na Bíblia, mas tinha certamente pecados. Só que aqui na intercessão, ele se coloca na mesma posição do povo e humildemente começa a interceder como líder deste povo. Ou seja, ele agiu como o próprio Moisés, também quando intercedeu pelo povo junto a Deus, o povo de Israel, também se colocou quase que num confronto pessoal com Deus, né? E há um momento assim, no registro, que ele diz assim: se o Senhor não perdoar esse povo, pode também retirar o meu nome do livro que o Senhor escreveu. Sabe, como se ele estivesse assim, numa controvérsia com Deus, mas Deus percebeu o amor dele por aquelas pessoas. Ele estava defendendo o seu povo, pedindo a Deus misericórdia pelo seu povo. É assim que são os verdadeiros líderes espirituais. E aqui ele age como um verdadeiro líder espiritual, intercedendo pelo povo de Israel e confessando que tudo o que estava acontecendo para aquele povo durante todo o período do cativeiro, ele disse aqui o motivo. Qual foi? Se afastaram dos mandamentos de Deus e colheram as consequências. E colheram as consequências. E Daniel entendeu claramente isso. O que o povo de Israel tem a ver conosco? Será que quando nós nos afastamos dos mandamentos de Deus, dos caminhos do Senhor, será que também sobrevém para nós anos de cativeiro, de escravidão do pecado, anos de sofrimento, de dor? Será que sobrevém também? O que vocês acham? Aqui, a lição para nós. Tem um custo isso. O afastamento dos caminhos de Deus tem um custo. E Daniel está intercedendo pelo povo claramente nesse sentido. Outro detalhe, amigos. Outro detalhe.
Todo aquele que se põe de joelhos em oração deve, antes de tudo, confessar, como Daniel fez aqui, os seus pecados. Não assim, olha, Senhor, eu confesso os meus pecados. Não, não. Quais pecados? Quais são? Identifica, diz para Deus. Fala claramente, faça um exame de consciência e identifique claramente na sua vida o que é que está te afastando de Deus. Quais são esses pecados? Dê nome aos bois. Sabem por quê? Porque a Bíblia é clara no seguinte sentido: todo aquele que se coloca em oração e mantém os pecados na sua vida, essa oração não tem poder. O pecado não confessado retira o poder da oração. Por isso que é preciso na oração confessar, admitir os pecados, para que ela tenha poder. Aquele que se coloca diante de Deus em oração e não admite, não confessa os seus pecados, essa oração não tem nenhum poder. Alguns dizem assim, né? Essa oração não passa nem do teto. Quanto mais chegar no céu, não passa nem do teto. E o que Daniel faz aqui, ele de cara já ensina isso para nós. Ele começa confessando os pecados, para que diante de Deus essa oração possa ter todo o poder. Isso é lição para nós também. Verso 7. Agora eu vou ler do 7 ao 14. Diz assim: olha a oração, ele continua orando. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porque nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal, e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Para quê? Nesta oração existe uma coisa muito importante para nós entendermos na nossa vida. Daniel está explicando aqui, no mundo espiritual, a lei da causa e do efeito. Isso é uma lei no mundo espiritual, da mesma maneira que a lei da gravidade é uma lei no mundo físico. Ou seja, se eu largar um objeto, se eu soltar o meu óculos, obrigatoriamente ele vai cair no chão, sim ou não? Se eu soltar 100 vezes, quantas vezes ele vai bater no chão? 100, porque a lei da gravidade é uma lei. Os objetos são atraídos ao centro da Terra. Isso é uma lei física. No mundo espiritual, o mundo espiritual também tem as suas leis. Uma delas é a lei da causa e do efeito. E o que consta aqui na oração de Daniel é uma coisa que a gente precisa entender. Ele está mostrando claramente que não é Deus que pune o povo, não é Deus que castiga. Ele está mostrando que o povo se afasta dos caminhos do Senhor, deixa de ouvir a voz de Deus, e aí Deus então cruza os seus braços, ou seja, ele retém a sua proteção. E aí sobrevém todo o mal, toda a maldição, todo o sofrimento, dificuldade, morte, tudo que não presta sobrevém sobre aqueles que se afastam de Deus, não como uma punição, não como um castigo, mas como consequência do afastamento. Ou seja, Deus simplesmente se cala
e retira a sua proteção. Ai do ser humano sem a proteção de Deus. O ser humano não tem noção do que é isso, do que é andar sem a proteção de Deus. Portanto, isso aqui é lei de causa e efeito espiritual, e eu preciso entender isso na minha vida. Eu vou colher as consequências do que eu faço, não tem jeito. Se eu andar fora dos caminhos de Deus, Ele vai retirar a sua proteção da minha vida, e eu vou arcar com as consequências disso. É o que Daniel está revelando nesta oração. Como eu disse, é uma lição para nós. Ele admitindo, ele disse aqui, que nunca se viu no céu, nem na terra, o que estava acontecendo naquele tempo em Jerusalém. O povo se afastou demais, o povo de Deus se afastou dele, foi longe demais, e chegou ao ponto do povo escolhido por Deus estar vivendo como um escravo. Você já viu isso? O povo que deveria ser o mais abençoado da terra estava na escravidão. E será que alguns de nós, que somos filhos de Deus, estamos aqui na igreja, estamos vivendo como escravos, uma vida medíocre espiritual, porque andamos afastados do caminho do Senhor? Será que alguém aqui está vivendo uma vida que Deus não escolheu para você? Sabe, Deus sabe como lidar conosco. Ele muitas vezes permite que nós aprendamos no sofrimento o que nós deveríamos conhecer no momento de alegria, no momento de prazer, conhecer pelo amor. É por isso que se diz assim: ou você vem para Deus pelo amor, ou vem pela dor. Deus deixa você escolher. Ele te quer, Ele me quer, de qualquer maneira, seja pelo amor. Se não entender a linguagem do amor, que seja pela dor, mas Ele nos quer. Então nós escolhemos qual é a linguagem. O ideal é que nós viéssemos para Deus num momento de alegria, de felicidade, de saúde, para ter uma vida melhor. O plano de Deus é que a gente não chegue estraçalhado, acometido por um câncer, por uma AIDS, sabe? Não é esse o plano. Mas se tiver que ser assim, Ele vai permitir. E quantos vêm para Deus na dor? E é o que Daniel está ensinando aqui na oração. O povo colhendo os frutos do que plantou. Verso 15, e ele continua na oração: na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age, e não retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Bem, quem é o homem Gabriel que ele menciona aqui? O anjo Gabriel, o anjo. E ele fala, na minha visão que eu tive ao princípio. Que visão é essa? Que visão é essa? Fica fácil responder, porque no livro de Daniel inteiro, só há registro de duas visões que Daniel teve. Uma lá no capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, a estátua. Estão lembrados? Primeira visão.
A segunda visão foi no capítulo 7, dos animais. Lembra? Leão, leopardo, urso, o animal de 10 chifres. Só essas duas foram registradas antes, no capítulo 2, no capítulo 7. A terceira visão é essa aqui do capítulo 9. Acontece que na visão do capítulo 2 e do capítulo 7, não aparece Gabriel para falar com ele. Aparece na visão do capítulo 8. Lembram-se? As 2.300 tardes e manhãs. Ele aparece aqui, no capítulo 9, para falar da visão. Portanto, essa visão só pode ser a do capítulo 8, não pode ser outra. Não tem como. Tem que ser a do capítulo 8. Até porque, o que aconteceu com ele quando teve a visão? Ele adoeceu e não conseguiu entender completamente a visão. Ele entendeu uma parte dela. Então, vem o anjo para fazer o quê? Vamos ler. Verso 22. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Sabe o que eu gosto nesse verso aqui? É que Gabriel diz assim, presta bem atenção: agora saí de onde ele estava? Do céu. Para fazer-te entender o sentido. Por que ele fala agora? Quantos anos haviam se passado entre a visão do capítulo 8 e do capítulo 9? Eu falei aqui no início. Quantos anos? 13 anos. 13 anos Daniel sofrendo, angustiado, não dormia direito, perdia o sono, orando, encafifado com aquele assunto, adoeceu. 13 anos pedindo resposta para Deus, ele não desistia. Aí o anjo aparece e diz assim: agora eu saí para te fazer entender a visão. Não seria de se perguntar? Demorou, hein? Não seria? Mas demorou. Qual é a lição que eu tiro? Lembra-se que quando ele estava recebendo a informação da visão, o que aconteceu com ele quando ele começou a receber a informação? Adoeceu, ficou fraco, não tinha condições de compreender. Deus esperou 13 anos para que esse homem amadurecesse espiritualmente e fosse capaz de estar pronto para compreender a visão. Deus faz isso conosco quando nós fazemos a oração. Tem gente que fala: mas Deus não responde a minha oração, ou demora, eu estou orando 1 ano, 2, 3. Daniel esperou 13. Já pensou que Deus às vezes aguarda que nós tenhamos condições de entender as respostas dele? Será que quando oramos e pedimos alguma coisa, estamos preparados para obter a resposta do jeito, a forma de Deus? Como Deus sabe que em muitos casos não estamos preparados, Ele espera que o tempo correto chegue para responder, no momento que nós tenhamos condições de entender a resposta, que nem sempre vem de acordo com a nossa vontade. Complicado, né? Complicado. Tem gente que ora e quer a resposta de acordo com a sua própria vontade. E quando a resposta vem diferente, não aceita. Às vezes briga com Deus, às vezes se afasta de Deus, às vezes vai embora. Às vezes nem identifica a ação de Deus, porque como a resposta não veio do jeito que esperava, ele acha que Deus nem agiu. Deus agiu de forma diferente. E aqui está uma lição para nós. Daniel, esse profeta, esse homem de Deus, esse servo, esperou 13 anos pela resposta. Mas ela veio? Veio. No tempo que ele queria? Não. No tempo determinado por Deus. E por que a gente não aprende isso? Não é para a gente ficar lembrando de vez em quando: olha, Daniel esperou 13 anos, eu estou apressadinho demais. Pensa assim: será que eu estou preparado? Deus está me preparando para essa resposta. Olha que lição para nós. O Gabriel diz: agora saí para te fazer entender a visão. Agora que você é capaz de entender. Antes você não seria, Daniel. Vamos lá, verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Para aqui. Diz assim: no princípio das tuas súplicas. Vocês viram aqui a oração dele como foi longa? Diz que no princípio, quando ele começou a orar, ele ficou de joelho e começou a orar, Gabriel diz que saiu a ordem e ele veio. Deus esperou ele terminar a oração? O que a gente tira disso aqui, gente? E tem uma explicação aqui. Por que ele saiu logo no princípio? Por que ele veio? Aqui diz a razão.
porque és muito. Você já pensou nisso? Que quando nós estamos de joelho orando, muitas vezes, antes de terminarmos a oração, o anjo já saiu do céu, já saiu com a ordem, vai lá, essa aqui está deferida, pode ir lá. Você nem terminou de orar e o anjo já saiu. E a gente está orando ali, sabe por quê? Porque Deus está dizendo assim, sabe por quê? Porque você é muito amado. Te amo tanto, você é tão bem quisto. Por mais que você pise na bola de vez em quando, Deus não fala assim para a gente, viu? Deus não fala isso. Ele não joga os nossos pecados no nosso rosto. Por mais que nós pisemos na bola, né? Deus sempre acha que nós somos os filhos queridos e amados. Já viu o pai com criança pequena? Já viu o pai achar feio o filho? Pode fazer uma besteira, pode fazer o que quiser de coisa errada. O pai sempre está assim, que coisa linda que meu filho. Pode fazer o que quiser. Deus, nós somos assim para Deus. Então, na hora que você começou a orar, saiu a ordem. Então tenta realizar isso aqui. Imagina, ele de joelhos, Deus olha para Gabriel e diz assim, vai lá e responde. E ele lá orando, e o anjo está viajando. Já pensou que muitas vezes nós estamos de joelhos e o anjo está viajando? Que poder nós temos nas mãos e não usamos. E não usamos a oração. O anjo já está viajando, já vem vindo para cumprir a ordem. O que o anjo vem fazer? Considera, pois, a coisa e entende a visão. Qual é a visão? Já falamos, lembra-se? No capítulo 8 ele tinha entendido o que representava o carneiro. Ele disse, o que o carneiro representava? Medo. Está escrito na Bíblia. O bode, o que representava? Grécia. Bode a Grécia. O chifre pequeno, o que representava? Um poder religioso, um sistema religioso que vinha lá de Roma. Roma eclesiástica, ok? Agora, o que ele não entendeu do resto da profecia? 2.300 tardes e manhãs e o santuário será? Isso ele não entendeu. Então agora o Gabriel disse, agora presta atenção, ele está falando para Daniel. Daniel, se liga, presta atenção, tá? Agora eu vou explicar para você o que você não conseguiu entender. Verso 24, ele diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então agora sou eu que digo para vocês, presta atenção. Dos 2.300 anos da profecia, o anjo começa a explicar para Daniel do jeito que eu vou explicar para vocês. Fala, olha Daniel, faz o seguinte, dos 2.300 anos nós vamos separar 70 semanas para o teu povo. Qual era o povo dele? Povo judeu. Então se liga, 70 semanas dos 2.300 dias proféticos, 70 semanas proféticas são para o teu povo. 70 semanas, quantos dias tem a semana? 7. 70 vezes 7? 490 dias ou anos. Então ele está dizendo assim, dos 2.300 anos, vamos separar uma parte aqui, dos 2.300, 490 nós vamos separar, vão se cumprir no teu povo, no povo judeu. Vai começar com o teu povo. Por quê? Qual era a preocupação de Daniel? Eu falei no início aqui. O que ele estava pensando? Estava para terminar os 70 anos de cativeiro. Não é isso que estava preocupando a cabeça dele? O santuário tinha que ser reedificado, tinha sido destruído. Faltavam poucos anos, 1 ou 2 anos para terminar, segundo a conta dele, o cativeiro. Ele estava com isso na cabeça, então o anjo fala assim, já que você está preocupado com essa questão do teu povo, então vou dizer uma coisa para você. 490 anos dessa profecia vão se cumprir no teu povo. Aí Daniel ficou prestando atenção. Falou, o quê? Peraí, mas como assim? Presta atenção, Daniel. Verso 25, né? Que eu parei? 25. Sabe e entende. Então agora ele vai dar o ponto de partida dessa profecia. Quando é que ela começa a contar os 2.300 anos? Ele diz assim, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido. Quem era o ungido? Jesus. Ao príncipe, ele diz assim, 7 semanas e 62 semanas
as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Olha o que ele está fazendo aqui, presta atenção que ele vai dividir os 490 anos agora em 3 partes. Ó, 490 anos são para o seu povo. Então desses 490 nós vamos dividir assim, ó, das 70 semanas, são as primeiras 7 semanas, depois mais 62 semanas, e por último fica faltando quanto? 7 mais 62? 69. Falta quanto para 70? Uma. Então ele dividiu em 3 partes, ó, 7 semanas, 62 semanas e a última semana. Ele fala, começa a contar da ordem para reedificar o quê? Não era a preocupação dele? Quando é que nós vamos voltar para a nossa terra, Israel, que eu estou escravo aqui na Babilônia, agora escravo na Medo-Pérsia, né? Quando é que nós vamos, meu povo de Israel pode voltar para Israel, para Jerusalém? Quando é que nós vamos, a preocupação dele maior era reedificar o quê? O templo de Deus que tinha sido destruído. Então o anjo começa a dizer, bom, já que a tua preocupação é essa, vamos fazer o seguinte, a profecia vai começar a contar quando sair uma lei, um decreto, dizendo que o povo de Israel pode voltar para a sua nação, lá para Jerusalém, e pode reedificar o templo. Então você aguarda na história até acontecer isso. Que ano nós estávamos aqui, quando o anjo estava conversando com Gabriel? Nós vimos no início do estudo, o primeiro ano de Dario, ano 539. Aí você vai lá na história, quando é que a Bíblia registra que saiu o decreto determinando que o povo de Israel podia voltar para Jerusalém e reedificar o seu templo? Quando? A Bíblia registra isso lá no livro de Esdras, capítulo 7. Não precisa procurar agora, porque você pode ver depois em casa. Esdras 7, do verso 12 em diante, tem lá todo o decreto. Na verdade, haviam saído 3 decretos, mas o último, esse de Artaxerxes, foi o que determinou ou permitiu que o povo podia voltar e voltar ao seu culto de adoração normal. É daí que conta. Que ano foi esse? 457 antes de Cristo. Então a profecia dispara daqui, ó, o reloginho. 457 antes de Cristo saiu o decreto. E o anjo tinha dito, pode tirar pastor, por favor. Só que não tira muito, eu também não vejo, né? Tá bom. Vamos aqui então. Pastor tirou minha muleta, então vai na memória agora, tá? Pastor quer ver se eu estudei, né, pastor? 457 a.C. sai então a ordem para reedificar Jerusalém. Então daqui começa a contar o quê? Quantos anos? Inicialmente 490, mas no total 2.300 anos. Aí ele separou as primeiras 7 semanas proféticas. Quantos dias tem a semana? 7. 7 vezes 7? 49. Então os primeiros 49 anos, por que ele separou? Porque quando você vai na história, 457 a.C., saiu o decreto. Milimetricamente, 49 anos após, ou seja, 408 a.C., porque aqui a contagem é regressiva, né? 49, o que aconteceu? O templo de Jerusalém foi reedificado. Então, a primeira parte das 3 partes dos 490 anos se cumpriu aqui. Aí você conta as outras 62 semanas. Se você multiplicar 62 por 7 dias, dá 483 anos. Ele diz que daqui até o quê? O ungido. Quem é ungido? Jesus Cristo. O que essa profecia está determinando aqui? Até o ungido. Quando Jesus foi ungido? O que significa a unção de Cristo? A Bíblia fala. Batizado. Não precisa procurar já, mas quem quiser conferir, Lucas capítulo 3, versos 1 e 21, você pode ver em casa. Lá diz que Jesus foi batizado no 15º ano do rei Tibério César. 15º ano do reinado dele. Se você for procurar lá na história, ele começou a reinar no ano 12 depois de Cristo. Você soma mais 15 anos, o ano 27. Está aqui, ano 27. O que essa profecia determinou com tantos séculos de antecedência? A data do batismo de Jesus, quando ele foi ungido pelo Espírito Santo. Cumpre-se aqui. Essa profecia determina a data milimétrica do batismo de Jesus. Aí diz que na última semana, vamos ler. Agora nós temos que ler o verso 20 e... Onde eu parei? No 26, né? 26 diz assim: depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade
e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Vamos ler o 27 agora para explicar os dois juntos. 27 diz: ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O que aconteceria na última semana profética? Última semana que equivale a 7 anos. Jesus é batizado no ano 27. Diz que na última semana, na metade da semana, quanto é metade de 7 anos? 3 anos e meio. Jesus foi batizado no ano 27, tá? No outono. Conta 3 anos, o outono, vamos dizer mês de setembro, outubro do ano 27. 3 anos, vamos dar em que mês? Setembro, outubro do ano 30. 3 anos, 27 mais 3, 30. Mas são 3 anos? São 3 anos e... Aí você chega na primavera de que ano? 31. Ano 31. O que a Bíblia diz que aconteceria? O ungido faria cessar os sacrifícios. Quando é que cessaram aqueles sacrifícios de cordeiros, a oferta de animais? Quando é que cessaram? Quando Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu na cruz. Diz a Bíblia que nesse momento, o que aconteceu com o véu do templo? Rasgou? Eu quero ver quem lembra. O véu, não vale o pastor, não vale os pastores, os pastores, mas isso é importante. O véu do templo, quem se lembra, ele rasgou de baixo para cima ou de cima para baixo? Cima para baixo. Por quê, hein? Podia ter rasgado de baixo para cima. Por que rasgou de cima para baixo? Estou vendo todo mundo com cara de ué. É importante. Quando vem de cima para baixo, vem de quem? Porque Deus determinou que daquele dia não precisaria mais sacrifício de animais. Isto, Deus determinou que da morte de Jesus em diante não haveria mais necessidade de sacrifício do cordeiro. Por quê? O verdadeiro cordeiro, uma vez só por todas, morreu no nosso lugar. Por isso que diz que na metade da semana profética, ou seja, no ano 31, Jesus... O que a profecia determinou que ia acontecer no ano 31? Ele ia morrer na cruz. Amigo, falar isso aqui no ano 539, que foi a data da profecia, é fácil acertar isso aqui? Bom, mas termina a última semana com o quê? O que acontece na última semana? No final da semana, ano 34. Quando você vai lá na sua Bíblia, Evangelho de Lucas, se não me engano, não é, pastor? Atos capítulo 7, tem lá o que? Primeiro mártir cristão, Estevão, foi apedrejado. O que essa data significa no mundo cristão e na profecia? Diz que essa profecia, os 490 anos, eram determinados para quem? Para o povo judeu. Por que essa data é importante? Quem foi que matou Estevão? Os judeus, os sacerdotes. O sacerdote chegou até a fazer um discurso naquele dia, negando Jesus Cristo. Significa que, e eu quero que compreendam bem o que eu vou dizer, porque às vezes as pessoas não compreendem muito bem isso, tá? Significa dizer que a Bíblia profetizou que o povo de Israel, como nação escolhida de Deus, que foi efetivamente durante todo o Velho Testamento, haveria uma data em que deixaria de ser, porque ela passou dos limites da tolerância de Deus. Mataram o Messias e depois fizeram o primeiro mártir cristão. Rejeitaram a salvação em Jesus Cristo. Qual foi a data prefixada por Deus na profecia para que o povo de Israel, como nação, como povo, continuasse sendo o povo de Deus? Qual foi a data? Ano 34. Então nós sabemos por esta profecia, e só por ela, que o povo de Israel deixa de ser a nação eleita de Deus a partir do ano 34. Aí o evangelho passa a ser pregado para quem? Para os gentios. Aí a salvação é para todos. A salvação também é para o israelita? Sim ou não? Como pessoa, como indivíduo, sim. Mas não mais, o povo de Israel já não mais representa o povo de Deus na terra a partir do ano 34, ou a partir do apedrejamento de Estevão. Bom, agora para nós fecharmos, olha,
o que é impressionante nessa profecia? Primeiro, ela fixou eventos muito importantes. Segundo, qual é o total dos dias da profecia, ou dos anos? 2.300. É que nós contamos 490 até agora. 2.300, menos os 490, quantos anos faltam? 1.810 anos para chegar. E fica fácil, né? Aqui é só uma conta de somar. Do ano 34, soma 1.810 anos, que ano nós vamos chegar? 1844. Segundo a profecia, o que aconteceria nessa data? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O que aconteceria no ano de 1844? Duas coisas que a profecia previu. Porque como é que era a pergunta do anjo? Até quando a verdade será aviltada? Até quando vai prosperar a mentira? O sistema religioso falso? Até quando a verdade será aviltada? Será agredida? Então em 1844 teriam que acontecer duas coisas. Primeira, purificação do santuário. E a segunda, restauração da verdade. Profeticamente. Portanto, duas coisas têm que acontecer. Tem que acontecer a purificação do santuário, que nós já vamos ver, e tem que haver na terra um movimento de pregação, de restauração da verdade. Um povo vai ter que fazer isso, porque é profético, nessa data. E isso vai ser objeto de um outro estudo depois. A gente até já estudou isso aqui na classe bíblica. Bom, purificação do santuário. Que é santuário? Podia ser o santuário terrestre? Não. Ele foi destruído no ano 70. Ele foi destruído no ano 70, depois aqui do apedrejamento de Estevão. Em 1844 não tinha mais santuário terrestre. Podia ser o santuário terrestre? Não. É aquele santuário, você pode marcar aí para ler em casa, que está lá no livro de Hebreus, capítulo 8, verso 1 e 2. O santuário que o Senhor Deus erigiu e não o homem, o santuário celestial. Existe um santuário no céu, do qual esse aqui da terra é uma réplica. Santuário celestial. Mas o que importa para nós era o significado da purificação. O que significava a purificação no santuário aqui terrestre? Nós já estudamos isso na classe bíblica, né? O que significava? Alguém se lembra? Era dia de juízo. Yom Kippur, como dizem os judeus. Muitos ainda comemoram essa data hoje. Era dia de juízo. O que acontecia nesse dia? O sumo sacerdote, só ele, numa única vez no ano, um único dia, ele passava do lugar santo para o Santíssimo, e ali se realizava, era o dia do julgamento para o povo de Israel. Quando a profecia fala em purificação do santuário e não é o terrestre, ela está falando que vai começar o que no céu? Um julgamento, ou o juízo final, que tem que acontecer antes da volta de Jesus. Como é que Jesus pode voltar para buscar os salvos, se antes lá no céu já não se decidir por um julgamento quem é salvo e quem é perdido? Concorda? Ele já sabe, ele vem já para buscar quem é salvo. Isso acontece nesse julgamento que começa no ano de começou no ano de 1840. Então nós podemos afirmar por esta profecia, não é chute, é uma afirmação, por esta profecia, que o juízo final começou em 1844. E a Bíblia também chama isso de tempo do fim. E alguém pode dizer, peraí, irmão, o tempo do fim, 1844 para 2008, já faz mais de 150 anos, isso é tempo do fim? Demorado, hein? Vamos lembrar? Quantos anos Noé ficou pregando advertência para o povo que viria o dilúvio? Quantos anos? 120 anos. O povo aceitou? Há quantos anos, portanto, a verdade está sendo pregada sobre a volta de Jesus e as verdades sobre as Escrituras? Quantos anos? 150. Mais de 154. É sério? E o povo está aceitando? Graças a Deus, muita gente sim. Graças a Deus, mas ainda é muito pouco. Porque a mensagem é: Jesus está voltando. Agora, o que há de impressionante nisso é o seguinte: essa primeira parte da profecia, olha como funcionam as coisas de Deus, a inteligência da mente divina. A primeira parte da profecia, ou seja, os 490 anos, se cumpriram onde? Aqui na terra. Nós vimos, nós acompanhamos, a história confirma isso. A primeira parte nós vimos acontecer. A segunda parte se cumpre onde? No julgamento do céu. A segunda parte se cumpre no céu. Olha o que Deus faz.
A primeira parte, ele faz se cumprir aqui na terra para que nós possamos ver e acreditar. Depois que você viu isso se cumprir milimetricamente, que chance você acha que tem de não acontecer a segunda parte no céu, não ter acontecido já? Você acha que aconteceu ou não? A profecia errou aqui? Será que ela errou no final? Na segunda parte? Então, Deus mostra a primeira parte daquilo que nós podemos ver, para que eu possa crer naquilo que eu não posso ver. Hoje eu creio que é assim, porque a primeira parte se cumpriu na íntegra. Portanto, essa profecia fixou a data da restauração do templo, a data do batismo de Jesus, fixou a data da morte de Jesus, fixou a data em que o povo de Israel deixa de ser nação eleita, fixou o tempo da restauração da verdade, fixou o tempo do juízo no céu. Pouca coisa isso? 2.300 anos de profecia, a profecia mais longa da Bíblia. Hoje, no final do ano, você liga lá no Fantástico, e ficam aqueles videntes tentando adivinhar o que vai acontecer no ano que vem, e erram tudo. E tem gente que fica assistindo, tem gente que fica lendo horóscopo, tem gente que vai jogar búzios, cartas, para saber o que vai acontecer. Esse livro aqui acerta 2.300 anos e as pessoas não dão muita importância para esse livro. Preferem ler outras coisas. Próxima quarta, o livro de Daniel, capítulo 10. Antes do pastor orar, eu sempre encerro com uma história, né? Eu tenho uma que eu acho interessante para o tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de advertência, amigos. 150 anos ou mais de pregação de advertência, para nós, Jesus está voltando. E aqui dá para ver que não dá para brincar com isso aqui. Eu gosto da história daquele cidadão que foi ver lá a estátua de Moisés, feita de argila por Miguel Ângelo, né? Era uma escultura de Moisés. E ele foi observar aquilo, achou impressionante como é que na argila você consegue reproduzir as feições perfeitas de Moisés. Assim, uma coisa impressionante. Ele ficou tremendamente impressionado com aquela estátua de Moisés e foi procurar de mármore, então, argila, faz um mármore. Não é? Eu acho que é. Estou falando besteira aqui? O mármore não é feito de argila? Eu acho que é. Se eu estiver falando uma besteira, os mais experientes que me corrijam aqui, mas eu acho que é assim, a argila faz a estátua e ela fica de mármore depois. Não é? Não é? Falei besteira aqui. Mármore é uma pedra e a argila é? Falei besteira. Então, me ajudem aqui a contar essa história. Tá bom, vocês entenderam? Então não complica. Seja lá, mármore, argila, é a estátua de Moisés, pronto. Depois eu vou me informar melhor sobre esse assunto aí, como é que é esse negócio. Eu li e não prestei atenção nos detalhes. Bom, está lá a estátua de Moisés, feita. De repente ele ficou impressionado com as feições. Impressionante realmente como é que você precisa ter um dom para fazer isso. Fui conversar com Miguel Ângelo, isso eu tenho certeza que foi ele. Não tenho dúvida. Miguel Ângelo. Foi perguntar para ele como é que ele conseguiu fazer. Falou, olha, deve ter sido uma coisa, eu acho impressionante esse dom que você tem. É muito difícil fazer isso, não é? E Miguel Ângelo falou assim, não acho. Você não acha difícil reproduzir as feições de uma pessoa dessa maneira? Ele disse, não. Falou, olha, para mim é muito simples. Eu pego, vou formando um boneco. Depois eu vou tirando do boneco tudo que não se parece com Moisés. E só deixo no boneco o que se parece com Moisés. Não é fácil? Alguém está olhando para mim e pensando, tá bom, Mauro, e o que eu tenho a ver com isso? Na nossa vida, a partir desse tempo aqui de pregação, do tempo que nós estamos vivendo, nós temos que ir tirando de nós tudo o que não se parece com Jesus. Tudo que não parece com Jesus a gente tem que tirar. E deixar só o que parece com Jesus. E aí você vai ver que nós vamos encontrá-lo lá no céu, nas nuvens para ir para o céu. É isso. Para fazer isso, eu preciso de quem? Dele. Quem tira de mim o que não se parece com ele, é ele. Ele é o escultor. Ele tira, eu só tenho que autorizar, eu só tenho que me relacionar com ele. Então todos os dias nós temos que orar assim, Senhor, tira de mim o que não se parece com o Senhor.
Que Deus nos abençoe. Eu vou pedir ao pastor para fazer isso agora, pastor, que o Senhor nos coloque em oração e que efetivamente Jesus Cristo possa remover de cada um de nós aquilo que não se parece com Ele. Vamos ficar de pé.